Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, dando continuidade aí a nossas aulas, né, de calculando limite usando lei dos limites, hoje a gente vai falar de dois teoremas importantes. Na verdade, um teorema básico, um teorema que é bem usado, que é o teorema do sanduíche, também conhecido como teorema do confronto. Tá? Bom, então, vou começar então por esse teorema que diz o seguinte: se f de x é menor ou igual que g de x, né, onde f e g são funções, obviamente, para todos os valores de x muito próximos de a, e, além disso, o limite de f de x e o limite de g de x, quando x tende a, esses limites existem, então, certamente o limite de f de x quando x tende a é menor ou igual que o limite de g de x quando x tende a. Tá? Só para a gente visualizar, assim, ter uma ideia do que está acontecendo, peguei aqui uma função genérica, está aqui o gráfico da função f, está aqui o gráfico da função g. Então, o que ocorre? Então, repare que há momentos em que a função f, o valor numérico da função f é maior que o valor numérico da função g e vice-versa. Mas, especificamente, para esse valor aqui a, o que acontece? Nesse intervalo aqui, né, estou pegando valores muito próximos de a, tanto maiores que a quanto menores que a, mas valores próximos de a. Para todos os valores próximos de a função f, os valores numéricos da função f são sempre menores que os valores numéricos da função g. Certo? E mais do que isso, né? Existem os limites das funções. Né? Então, está aqui o limite de x quando x tende a de f de x, está aqui o limite de g de x quando x tende a. Então, é fato que, como esses valores de f são sempre menores que os valores de g, né, perto de a, então o que a gente está concluindo é que, de fato, o limite de f de x quando x tende a é menor que o limite de g de x quando x tende a. Então, isso aqui é só para visualizar, tá? Para tentar entender o que esse teorema está dizendo. A gente não vai provar esse teorema, nós vamos assumir como verdade, tá? Mas para visualizar, para entender o que está acontecendo, é que a gente fez o esboço desse gráfico. Tá? E, como eu disse, esse resultado é um resultado importante para aquilo que a gente vai falar agora, que é o teorema do sanduíche. Bom, então vamos falar agora do teorema do sanduíche, também conhecido como teorema do confronto. Se f de x é menor que igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, para todos os valores de x próximos de a ou muito próximos de a, e, além disso, o limite de f de x quando x tende a é igual ao limite de h de x quando x tende a, sendo igual a um determinado valor que a gente chamou de L, então o limite de g de x quando x tende a também vai ser L. Tá certo? Bom, então vamos lá. Primeiro, não há necessidade, mas vamos supor que esse limite existe. Tá? Então, vamos supor que o limite de g de x quando x tende a seja igual a L'. Certo? Então, o que acontece? Olhando para cá, eu tenho que g de x é maior ou igual que f de x para todos os valores próximos de a. Certo? Então, pelo teorema anterior, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer, então, que o limite de f de x quando x tende a, que é igual a L, é menor ou igual que L', que é o limite de g de x quando x tende a. Tá? Então, o teorema anterior me garante isso. Me garante que, como f é menor ou igual que g para todos os valores próximos de a, então o limite de f é menor ou igual que o limite de g, ou seja, o L é menor ou igual que L'. Da mesma maneira, olhando para cá, também querendo aplicar o teorema anterior, eu tenho que a g de x é menor ou igual que h de x para todos os valores próximos de a. Sendo assim, o que a gente pode afirmar então é que o limite de g de x quando x tende a A, que é igual a L', é menor ou igual que L, que é igual ao limite do h de x quando x tende a A. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que L é menor ou igual que L' e L' é menor ou igual que L.
Ora, se L é menor ou igual que L' e L' é menor ou igual que L, então isso nos dá que o L' ele é exatamente igual a L. Então, de fato, como os limites dessas funções são iguais e a função g está entre essas duas, então eu tenho que o limite dessa função também é igual a L, que no caso é o limite desses dois. Tá? Por isso que é chamado teorema do confronto ou teorema do sanduíche, né? Onde o g de x está entre a f e h, sempre a valores próximos de a. Tá? Bom, então, vamos ver um exemplo que a gente usa esse teorema. Bem, nosso exemplo é o seguinte, a gente quer calcular o limite da função x vezes o seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Tá? Bom, quando x tende a zero, né, tendendo a zero pela direita ou pela esquerda, o 1 sobre x ele tende a mais infinito ou menos infinito, como a gente já viu em exercícios anteriores. Logo, né, o x tendendo, seja para mais infinito ou para menos infinito, não dá para a gente determinar para onde vai tender o valor do seno, uma vez que o seno é uma função periódica, né, oscilando sempre entre menos 1 e 1. E esse fato de a função seno sempre variar de menos 1 até 1 é o que nos vai ajudar a resolver esse problema. Por quê? Porque a gente sabe que, independentemente do arco, isso aqui é sempre verdade. Então, independentemente do valor de x que você atribua aqui, certamente o valor numérico do seno de 1 sobre x ele vai estar entre menos 1 e 1, isso é fato. Bom, aí vamos lá. Acontece que a nossa função é o seno de x multiplicado por x, certo? Então, multiplica todo mundo por x. Multiplicando todo mundo por x, eu tenho, então, menos x menor ou igual que x vezes o seno de 1 sobre x menor ou igual que x. Comparando com o teorema do confronto, chamo isso aqui de f de x, chamo isso aqui de g de x e chamo isso aqui de h de x. Se os limites dessas funções, quando x tende a zero, forem iguais, então o limite de f de x quando x tende a zero é igual ao limite de menos x quando x tende a zero, e esse limite é igual a zero. O limite de h de x quando x tende a zero é igual ao limite de x quando x tende a zero, e esse limite também vai para zero. Então, o que a gente acabou de obter? A gente acabou de obter que o limite dessas duas funções, quando x tende a zero, vai para zero. Logo, pelo teorema do confronto, o limite dessa função aqui também vai para zero. Também é igual a zero. Certo? Beleza? Então, a gente só conseguiu calcular o limite dessa função porque a gente conseguiu achar duas funções nas quais ela está entre essas duas com o mesmo limite quando x tende a zero. Certo? De fato, sempre que você tiver um limite de um produto de duas funções em que uma função é limitada e a outra função vai para zero, esse limite ele sempre vai para zero. Esse é um resultado importante que a gente vai falar de maneira mais formal à frente, mas isso é sempre verdade. Sempre que você tem um produto de duas funções em que uma tende a zero, aí o x não precisa necessariamente tender a zero, pode tender a outro valor. E a outra função é limitada, então o limite do produto também vai para zero. Tá? Perfeito? E só um pequeno comentário, né, aqui, ao multiplicar por x, né, o sinal da desigualdade se manteve porque a gente supôs, né, implicitamente que o x era positivo. Caso o x seja negativo, os sinais da desigualdade
invertem, mas o resultado seria o mesmo. Tá? A única diferença é que os sinais trocariam aqui, mas o resultado final seria o mesmo. A gente explicaria o teorema do confronto, tudo normal. Perfeito? Tranquilo? Bom, então dessa maneira a gente matou a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.